Deputado Domingos Sávio, filiado ao PSDB de Minas Gerais desde 1988. Cumpre seu primeiro mandato na Câmara Federal. Ele foi vereador e prefeito de Divinópolis, além de deputado estadual. Domingos Sávio quer mudar a lei de transporte de carga por motocicletas. A lei atual só permite esse tipo de transporte por meio de um outro carro acoplado à moto, o sidecar. Mas o deputado considera que as populações carentes que vivem em áreas de difícil acesso são prejudicadas. Ele defende flexibilizar a lei e permite transporte de pequenas cargas sem o sidecar, como água e gás. Mas essa flexibilização não pode colocar em risco a segurança de motociclistas e população, anulando o sentido da lei de transporte de cargas em motos? Eis a questão. Deputado Domingos Sávio, o seu projeto não irá trazer de volta o risco que a lei do sidecar tentou eliminar? Definitivamente não. É claro que a gente tem consciência da responsabilidade que temos ao propor uma mudança na lei e especialmente em aprovar essa mudança. A nossa proposta foi pensada e mais do que isso, nós ouvimos aqueles que se utilizam desse tipo de transporte, observamos e vimos que não há a menor possibilidade de nós estabelecermos aí uma situação de risco. Aliás, se fosse perigoso você transportar numa motocicleta um objeto, nós não poderíamos ter o próprio bagageiro que vem em várias motocicletas que fazem o serviço de mototáxi e mais do que isso, o carona, por assim dizer, não é? A moto é um veículo que transporta rotineiramente duas pessoas. É claro que nesta hipótese da moto ser utilizada para transportar um bujão de água mineral ou um bujão de gás, ela terá que estar equipada de forma adequada para fazer esse transporte, sem colocar em risco tanto o motociclista como os demais transeuntes, seja usando outros veículos ou pedestres. Então é seguro e, na verdade, houve uma falha na legislação que foi aprovada em 2009. Nós estamos falando do Código Nacional de Trânsito, que vem de 97. Em 2009, eu ainda não era deputado federal, fizeram uma modificação e proibiram terminantemente o transporte de carga nas motocicletas. O prejuízo é para o cidadão que depende desse transporte, mas também para quem trabalha, né, com a motocicleta. A nossa lei não aumenta risco, mas possibilita um atendimento melhor às populações, tanto por quem trabalha, como também para quem tem a sua moto. Pense em quem vive na zona rural, pensem em quem vive nas periferias distantes, em locais, inclusive, muitas vezes que um automóvel ou uma moto com um sidecar, que é aquela espécie de veículo acoplado, não consegue transitar. Então, é importante a modificação na lei para atender o interesse da população. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Domingos Sávio. A primeira pergunta é de Reivaldo Alves de Moraes, presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal. Deputado, nós entendemos que é um benefício para a categoria, nós lutamos muito no Brasil todo. Além de ser presidente do Sindicato dos Motociclistas do Distrito Federal, eu também sou presidente da FETRAMOTA, Federação Nacional dos Motociclistas Profissionais do Brasil, que agloba o estado do senhor. Nós entendemos que essa lei foi um benefício para a categoria buscar cada vez mais o reconhecimento e o benefício. Agora, o que acontece? Para nós, deputado, nós entendemos importância, mas o que a gente espera é que as coisas não demoram muito, porque nós temos projeto de lei aqui nessa casa aqui, já está há 10 anos parado. É um projeto de lei da periculosidade, que é até 30% aumentar o salário dos trabalhadores. Então, a minha pergunta para o senhor é exatamente esta. Quanto tempo vai demorar esse projeto para que esse projeto entre em vigor? Nós queremos que esteja esse projeto, que esteja esse equipamento, que a gente faça uma vistoria nesse equipamento para transportar o bujão de gás. Porque hoje, a maneira que se transporta hoje, para nós é totalmente errado. A gente chama de gangorra, onde coloca um bujão de um lado, do outro e um no meio. Então, essa forma de transportar hoje,
Um simples fato dele ultrapassar um quebra-mola até, não sei se é uma velocidade menos, esse bujão pode soltar, pode bater nas costas dele, pode ficar até paraplégico. Então, é uma questão muito perigosa esse transporte de bujão. E, ao mesmo tempo, o transporte do gás. A mesma estrutura que eles usam hoje para transportar o bujão de gás, estão usando também para transportar a água. Coisa que não tem que misturar a água com o gás. Você traz para a gente a realidade de quem vive ali o dia a dia trabalhando para atender a população com o transporte feito por motos. Primeiro, transportar com essa gangorra é ilegal também. A lei hoje, ela proíbe que a moto faça o transporte direto e exige que tenha aquele carro acoplado, né, para poder fazer o transporte, o que inviabiliza para a maioria dos motociclistas fazer o transporte. Aí ficam fazendo gambiarras, ficam fazendo o que é errado. E você foi feliz na sua colocação. É preciso que haja fiscalização, agora, é preciso que aprove a lei. E a sua pergunta, de maneira objetiva, é se vai demorar. Eu acho importante que entidades que representem os profissionais, como a entidade que você dirige, é importante que a sociedade se manifeste, um programa como esse ajuda para que a sociedade tenha consciência de que tem um projeto tramitando e, de alguma forma, contribua para que aquilo seja priorizado. São milhares de projetos aqui na casa. É preciso haver uma união de esforços. Eu tenho me empenhado para que o projeto ande. Não basta você, como deputado, apresentar o projeto. Eu apresentei o projeto já faz mais de um ano, mas ele já andou. Ele foi aprovado e, para minha alegria, ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Viação e Transportes, que é a comissão temática, que analisa do ponto de vista, vamos dizer assim, do mérito da matéria, se ela está adequada às regras do trânsito, se ela oferece segurança, que foi inclusive a primeira alerta feita pelo nosso mediador. Ela, portanto, já foi aprovada na comissão temática. Agora ela está na comissão, o projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Ali ele é terminativo, ali há uma análise se ele não fere a Constituição brasileira, se ele não contraria alguma outra lei que possa, de alguma forma, impedir a sua votação. E eu estou absolutamente seguro que ele não contraria a Constituição brasileira. Ele, se do ponto de vista do mérito ele já está analisado na Comissão de Transportes, agora do ponto de vista jurídico, ele é um projeto corretíssimo. Aliás, ele é um projeto simples, ele não altera as exigências, inclusive, daquele veículo acoplado à moto quando você for trafegar transportando vários bujões. É importante que o telespectador saiba disso. Nós víamos no passado, e provavelmente foi por isso que em 2009 o legislador estabeleceu a exigência de uma regra, proibiu, só que ele foi radical, ele proibiu, não pode transportar nada diretamente sobre a moto, nenhum bujão, e exigiu um veículo acoplado. É claro que se você for transportar 2, 3, 10 bujões, e haviam quem fazia um verdadeiro malabarismo, colocava uma motinha e vários bujões de gás ou bujão de água sobre ela. E aí é claro que existe risco, eu não quero colocar em risco a vida das pessoas. Então isso já está superado, agora na Constituição e Justiça. É apenas compreender que isso vai ser bom para a sociedade, é bom para os profissionais que trabalham. Quando ele tem a encomenda de um bujão, ele vai colocar sobre um equipamento, sobre o bagageiro traseiro da moto, devidamente imobilizado aquele bujão, seja de água ou de gás, e vai levar ao seu destino com maior agilidade, com total segurança. E é claro, isso vale também para o cidadão que tem uma moto, que mora, como eu disse, na zona rural ou numa periferia distante, e que ele não tem ali a entrega de gás na sua rua. Ele precisa de levar aquele produto, ele vai levar no ombro, ele não tem como, vai levar dentro do ônibus, né? Ele vai pagar um carro para ir lá, fica quase que mais caro do que o preço do gás. Então ele poderá levar com segurança. Eu acredito que aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma aprovação chamada terminativa, vai para o Senado. E aí, sendo aprovado com a mesma redação, vai para a sanção da Presidência da República e é lei. E aí vale para o Brasil inteiro, é um ganho para os profissionais que trabalham na área e é um ganho para o cidadão poder transportar com segurança o gás, a água mineral e outras necessidades. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão o Luiz Carlos Galvão, presidente do Sindicato dos Motociclistas Autônomos de Brasília. Deputado, primeiramente eu quero agradecer em nome dos motociclistas de Brasília e do Brasil
uma iniciativa dessa. Porque para nós que somos representantes da categoria, o SEIDCAR, ele é contra um engenheiro que estudou, colocou a moto para ser de 2 rodas. No momento que você coloca um SEIDCAR numa moto, ela deixa de ser moto, passa a ser carro. Ela não tem mais agilidade que a motocicleta tem. E eu quero parabenizar o deputado, porque vai resolver o nosso problema maior, que é o SEIDCAR na nossa lei, que foi frágil na época, e não teve uma discussão acirrada como essa, porque se tivesse uma discussão acirrada como essa, nós tínhamos resolvido o nosso problema. Porque hoje existe distribuidoras de gás e de água que já fazem dessa forma do projeto. Nós estamos como representante dos trabalhadores, como entidade sindical. O que a gente pede para o deputado é um carinho especial com a agilidade que já foi pedida aí e também falada na pessoa do Rivaldo, do Sindimoto. Que a gente teme também que demora muito, a morosidade que atrapalha o nosso projeto e que nós temos também já cobranças futuras. Sim, olha, Luiz Carlos, é claro que agilizar é importante, mas é importante também a gente ver que a pressa demais pode ser inimiga da perfeição. Veja bem, por que eu estou apresentando esse projeto? Porque vocês mesmos disseram, talvez não tenha havido o debate ou não se ouviu os profissionais que têm a vivência ali quando se aprovou em 2009 uma lei com a preocupação de melhorar a segurança e aprovar uma lei com uma restrição muito exagerada, né? Quando você aprova uma lei e ela, de alguma forma, não consegue ser respeitada, ela é exagerada, ela acaba fazendo o que você disse. As pessoas estão usando a tal gambiarra, colocando aí sim em risco o motociclista, as demais pessoas que transitam, e nós agora estamos precisando de mudar a lei de 2009 para atender à segurança do motociclista e atender também ao cidadão que precisa fazer esse transporte. E é claro, nós queremos fazer isso de uma maneira que a lei possa ser cumprida, que ela tenha lá a condição de transportar esse bujão com segurança e, obviamente, os custos ser da empresa que vai fazer a contratação do mototaxista para trabalhar na empresa. Se for um autônomo, ele próprio vai equipar a sua moto, ou se for um particular, que também poderá fazê-lo. Então, na verdade, nós que legislamos, e eu trago isso até por já ter sido vereador, ter sido deputado estadual, nós temos que estar atento ao que a comunidade precisa. Não se pode produzir lei com uma postura autoritária. É claro que você tem que ter consciência da sua responsabilidade como autoridade mesmo, que foi escolhida pelo povo para representar o povo, e é lógico fazer boas leis. E nessa hora, para fazer boas leis, você só vai acertar se você tiver sensibilidade de olhar para a população, ouvir a população, perceber o que é o dia a dia do cidadão. E aí, neste caso, a minha preocupação foi segurança. Do jeito que está aí, é muito pior, porque as pessoas não respeitam. A lei ficou muito radical, ela disse, não se transporta nada sobre a moto, né? E exige o tal SEIDCAR, ou um carro ao lado, um carro acoplado. E a moto não foi fabricada com potência, com estrutura para ficar transportando um carrinho, além de aumentar o custo, né, de manutenção deste veículo, de dificultar o acesso a diversos lugares. Então, em vez de melhorar a segurança, piorou, porque as pessoas transportam clandestinamente, não há fiscalização suficiente no Brasil, elas acabam transportando clandestinamente 2, 3, 4 bujões, elas acabam infringindo a lei, enquanto nós poderíamos fazer algo que garanta segurança, um bujão de cada vez é absolutamente seguro. É bom para o mototaxista ou para o motociclista, se ele é um particular, porque ele vai saber, olha, a regra é essa, eu já vou equipar a minha moto de maneira que eu possa colocar ali com segurança um bujão de gás ou um bujão de água mineral. E é bom para a sociedade como um todo, porque nós não podemos ignorar que a moto se transformou num dos veículos de maior importância na vida, tanto que elas estão aí
e às vezes, por não ter regras claras, elas acabam trazendo acidentes graves. Então, eu defendo regras claras, eu defendo a disciplina no uso deste veículo que hoje faz parte da vida de tantas pessoas, protegendo a vida do próprio motociclista, né, para que ele tenha ali condição de transportar com segurança e, obviamente, atendendo à necessidade da população. É uma lei simples e, aliás, as coisas para dar certo, elas não podem fugir muito à simplicidade, à objetividade. É apenas um artigo e que deixa claro, as pessoas poderão transportar em suas motos um bujão de gás por vez, desde que ela esteja equipada para que esse transporte se dê com segurança. Não impede... Deputado Domingos Sávio, Sim. a legislação atual, o senhor mesmo citou, é de 2009, mas quem fiscaliza esse transporte? O senhor tem dados de que essa fiscalização está sendo efetivamente realizada? Olha, é uma ótima pergunta, porque isso mostra como o Brasil ainda carece de uma organização melhor do papel do Estado e da própria consciência do cidadão. A fiscalização se dá pelos DETRANS e pelas polícias, que pode ser até uma guarda municipal, ela tem prerrogativa, ou a polícia militar faz o serviço de acompanhamento do cumprimento das regras de trânsito, né? Esta lei, ela está incorporada ao Código Nacional de Trânsito. Então, qualquer motociclista que está trafegando, se ele não estiver cumprindo a lei, ele pode ser parado por um guarda de trânsito, ele pode ser autuado, ele pode ter sua moto apreendida. Então, por um lado, nós estamos tendo um problema sério que profissionais como o Luiz Carlos, o Reivaldo, têm me procurado pedindo para agilizar a lei, porque com frequência eles estão sendo autuados em alguns lugares quando transportam, mesmo com total segurança, um bujão só de gás, eles são autuados, porque hoje a lei proíbe. Ele não pode, mesmo sendo com segurança absoluta. Veja bem, é curioso, você pode pôr alguém na garupa da moto e levar, mas mesmo que esteja muito seguro, um bujão de água mineral, a lei atual proíbe. E isso virou um pesadelo na vida de quem quer, e é o certo que todos cumpram a lei. Por outro lado, como essa fiscalização não é homogênea no Brasil, a lei que aí está, ela é de tão difícil cumprimento que as pessoas começam a descumpri-las e tem regiões em que não há fiscalização nenhuma. E aí acontecem os abusos, colocando em risco a vida do próprio motociclista. Tem empresas, ou até mesmo o próprio motociclista, sem ter muito juízo, vamos dizer assim, coloca lá a tal gambiarra e pendura diversos bujões de gás. Então, o que nós precisamos é de aprovar rápido essa lei, e aí, de fato, o Brasil inteiro fiscalizar, e mais do que a fiscalização, aquela lei se incorporar na vida do brasileiro e do motociclista, aí eu não tenho dúvida, eu vou até fazer um apelo, que os próprios sindicatos façam aquela campanha educativa para dizer, olha, um bujão você pode transportar, transporte com segurança, não aceite nem queira transportar vários. E um bujão você vai transportar e não vai ser multado, porque a lei vai permitir. Então é isso que eu quero com esta lei. Permitir aos motociclistas trabalharem com segurança e ganharem o seu sustento e permitir ao cidadão que tem a sua moto também usá-la com segurança para fazer o transporte daquilo que é necessário na sua casa, na sua vida. Vamos a mais uma pergunta de Reivaldo Alves de Moraes, que é presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do DF. Deputado, o receio, aquela questão de querer que seja rápido, que a gente observa, nós não queremos que o nosso Brasil seja exemplo de outros países, como a China, como a Índia, que a gente fica sem entender como eles conseguem transportar tanta coisa em cima de uma moto. Eles transportam assim, pessoas, transportam animais, transportam guarda-roupa, então a gente fica sem entender como existe isso. E aqui no Brasil também a gente já observou, eu já viajei para vários estados e fico observando aí, por exemplo, no Nordeste, as pessoas, eles, além de não... Lá não tem a prática de usar o CDK, mas tem a prática grande deles usar uma carretinha atrás para transportar no supermercado, 4, 5 caixas de supermercado, fazer o transporte de 2, 3 pessoas, um motociclista, um motoqueiro, como as pessoas falam, um próprio mototaxista, ele transporta a esposa, um filho
entre a esposa e o motociclista, e mais um na frente, e não usa capacete. Existe uma situação que a gente não entende, de um vereador naquele estado lá, uma recente matéria que nós acompanhamos na televisão, deles fazer uma lei municipal que está passando de cima do Código Nacional de Trânsito, que pode andar sem capacete naquela cidade. Você não entendeu? Isso existe no Brasil. Então, é uma situação muito complicada. É motivo até de uma tristeza nossa e é óbvio, é uma lei absolutamente inócua e que, pelo contrário, prejudica porque ela deseduca, né? Deseduca aquela população, a orienta mal e não livra ninguém da multa, porque se a pessoa faz uma lei municipal, ela não tem poder nenhum de anular a eficácia do Código Nacional de Trânsito. E você coloca em boa hora isso. Se você não estabelece uma regra que é possível de ser cumprida, você acaba estimulando, né, que as pessoas optem por fazer cada um do seu jeito. A minha proposta é, no máximo, um bujão sem depender do sidecar, que é aquele carrinho acoplado à moto. Se a pessoa precisar de transportar mais coisas, ela depende de usar o carrinho sim. Agora, eu concordo com você e a gente pode até aproveitar a nossa lei e detalhar um pouco mais isso. Este carrinho ao lado não pode significar também esse tipo de abuso que você lembrou muito bem, ocorre em alguns países do Oriente, né? Você lembrou aí Índia, China, alguns países de fato que a gente tem notícias e vê algumas transmissões em que mostra que há um descontrole total no trânsito. O Brasil é um país que tem tido atualmente muito problema de trânsito pelo aumento do volume de veículos e de motocicletas. Nós precisamos de ter disciplina nisso, nós precisamos de trabalhar no sentido de preservar a vida das pessoas, não podemos nos ceder a essa tentação da correria, da agilidade e deixar que o trânsito vire uma verdadeira guerra entre as pessoas. E a minha proposta, portanto, ela vai de encontro a essa preocupação. Moto deve ser tratado como um veículo de transporte de passageiro ou de carga, mas com disciplina, com responsabilidade, para que ela preste um serviço bom para a sociedade e para o seu proprietário. O projeto de lei que flexibiliza o transporte de carga em motos está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá!